Olá, prezados irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e a glória do nome santo do Eterno, está mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o seu lar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mibson Alvarenga, sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais, sirvo a Deus da Igreja Pentecostal Deus das Nações. O meu pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem com muita alegria no nosso coração nós cumprimentamos. A paz do Senhor, pastor Elvis, a paz do Senhor, irmã Aureliana, a paz do Senhor para a missionária Ângela, a paz do Senhor para o diácono Everaldo, todo mundo, o povo da Igreja Deus das Nações aí de Contagem. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E a paz do Senhor para o povo da Igreja Pentecostal Deus das Nações aqui de Nova Serrana, o pastor Damião, a diaconisa Neide, missionária Rose, missionária Valdo e todos vocês. A paz do Senhor é claro para você que está chegando aqui agora no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Eu começo cumprimentando aqui a minha irmã Ruth Silvia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe você também, Vanusa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o poder, a palavra e a presença do Espírito Santo de Deus esteja aí na sua casa, na sua vida, no seu lar, nessa segunda-feira incrível, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, onde estamos começando novamente aqui a nossa semana já no poder de Deus e no poder do Espírito Santo de Deus. Que a sua semana seja repleta de bênçãos em nome de Jesus. E hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 12 do livro de Provérbios e eu quero compartilhar com você aqui a leitura desse texto maravilhoso. São 28 versículos, mas nós vamos colocar aqui o áudio para, como diz o pastor, sair preciso, para que todos nós possamos entender verdadeiramente aquilo que Deus, nesse dia especial e grandioso, quer dizer para a minha vida e para a sua. A paz do Senhor, povo de Deus. Está começando Almoçando na Presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia! O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo se irá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Aleluia!
Glória a Jesus. Nós acabamos de ouvir aí o áudio do capítulo de número 12 do livro de Provérbios. Nós vamos começar a falar sobre ele agora, né? Um capítulo maravilhoso para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus, nesse dia especial e grandioso, Ele possa entrar na nossa vida, no nosso coração, não é verdade? E encher a nossa vida de alegria. Capítulo de número 12 do livro de Provérbios é um capítulo que já vai começar falando sobre as diferenças da retidão e da impiedade. Vamos ao resumo do texto, que vai dizer assim, ó, para a nossa vida. O versículo de número 1 vai dizer assim, vai falar sobre a disciplina. Vejamos agora o que a Bíblia diz, o que o áudio acabou de dizer. Oi, Adriana, paz, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Ele vai dizer assim, ó, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Muitas das vezes as pessoas remetem à disciplina como se a disciplina fosse um castigo, mas na verdade não é. Na verdade a disciplina, ela é responsável por dar àquela pessoa que é disciplinada amor de quem está disciplinando, no caso os pais, né? Deus é a favor dessa disciplina. E quem nos fala acerca dessa disciplina é Salomão, um homem super sábio, inteligente e que vale a pena eu e você ouvir os seus sábios conselhos. Nós aprendemos no nosso dia a dia pelos preceitos, pelos exemplos que são dados a nós e inclusive com os erros a gente vai aprendendo com eles, não é verdade? Vamos falar sobre o versículo de número 2 e o versículo de número 3, que esses dois versículos, eles vão falar acerca da bondade e acerca da justiça. Diz assim, ó, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele o condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. A Bíblia nos diz aqui que o homem bom, ele alcança o favor da parte de Deus. E ele vai dizer, inclusive, que a raiz do justo, ela não será removida, não será de forma nenhuma arrancada. Nós, muitas das vezes, planejamos a maldade com outra pessoa, com uma pessoa próxima da gente por vários motivos. Às vezes a pessoa pisa no calo e tal, mas nós sabemos que esse tipo de prática não agrada o Senhor. A Bíblia vai falar em diversas situações sobre o homem bom e o homem mau. Vai falar sobre o justo e o insensato. Em toda a trajetória, nós vemos que somente os bons alcançam o favor do nosso Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós devemos sempre, como diz a palavra, escolher andar pelos caminhos da justiça, porque os caminhos da justiça é aquele caminho onde prospera, onde há a verdade, a sinceridade, a integridade da parte de Deus. Versículo de número 4 fala sobre a mulher virtuosa, e esse é um versículo bastante interessante, porque ele vai falar da mulher, mas vai falar dela junto com a vida do marido, vai falar ali de um casal em si, mas vai colocar aí a mulher como responsável por essa situação em questão. Vamos ler o versículo para entender o que eu estou dizendo. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a mulher que o envergonha é como podridão em seus ossos. A Bíblia aqui está dizendo que a mulher virtuosa, ela é feliz. E ao ser feliz, ela traz felicidade, ela promove a felicidade dentro da sua casa. A Bíblia está dizendo aqui nesse mesmo versículo que a mulher que desonra o marido, que o envergonha, é como podridão nos seus ossos. Na minha Bíblia, essa que eu estou lendo, tem exatamente esta palavra. Mas vamos falar de uma forma que você entenda. Uma mulher que traz vergonha para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, ela não é a coroa de seu marido, aquela joia preciosa na cabeça dele como um adorno para o seu marido. Ela é uma espécie de doença na vida dele, como se ela fosse um câncer em seus ossos, e não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia Sagrada. Então que nesse dia especial e grandioso, nessa segunda-feira incrível, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, onde o poder, a presença e a palavra de Deus chega na sua vida através do almoçando na presença do Senhor, eu e você
aprendamos aqui hoje ser essa mulher virtuosa, a qual Salomão está falando aqui no capítulo de número 12 do livro de Provérbios. Que Deus venha abençoar grandemente a nossa vida e que nós possamos verdadeiramente ser essa mulher que é um adorno para o seu marido, uma coroa, uma joia preciosa na cabeça dele. Porque tem tantos lares hoje em dia sendo destruída por falta de instrução e sabedoria, que é o que Salomão está nos dizendo aqui. Um casamento honrado e feliz, ele é honrado e feliz porque os dois são comprometidos um com o outro. Os dois tendem a viver a felicidade. E para que isso dê certo, o que nós temos que fazer é vivermos focado no mesmo objetivo. O que acontece é que muitos lares hoje em dia são destruídos porque às vezes o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. Ele tem um plano, ela tem outro. Os dois não são comprometidos nessa relação. Os dois não são comprometidos com o casamento. Cada um dos dois tem um objetivo. E isso causa a queda, o desmoronamento do seu matrimônio, do seu casamento. Mas aqui Salomão está dizendo que a mulher virtuosa, ela é como uma coroa na cabeça de seu marido, ao passo que a mulher que não tem virtude, ou a mulher insensata, a mulher que envergonha, ela é como podridão nos ossos dele, ou seja, como se ele tivesse uma doença, como um câncer nos seus ossos. Ela não soma em nada, ela só o prejudica. Que nesse dia o Senhor possa nos ensinar a ser essa mulher virtuosa e sermos uma coroa de adorno na cabeça do nosso marido, nosso esposo, em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 5 e versículo de número 6 fala sobre os conselhos do homem perverso, da pessoa amada, aquela pessoa que tem aquele coração que só o sangue de Jesus que tem poder, não é verdade? O versículo fala o seguinte: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganos. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas da boca do justo, que é reto, os livrará. A Bíblia aqui está nos dizendo que o justo é aquele que transborda a justiça e a retidão. Nas suas palavras há justiça, suas palavras têm amor, as suas palavras têm sabedoria. Quando você senta ao lado de uma pessoa, de um justo, como Salomão está nos dizendo aqui, dá prazer em ficar perto, ouvir o que essa palavra diz, porque as palavras dele transborda justiça, transborda sabedoria, nas palavras aqui de Salomão. Mas já as pessoas que são insensatas, quando ele abre a sua boca, você vê que da boca dele só sai maldade, só sai besteira, só sai asneira mesmo, e ela começa a dizer um monte de coisas que te ofendem, que te maltrata, que te magoa. É aquele tipo de pessoa que até por um e-mail ela dá conta de te ofender, ela dá conta de te magoar. Uma vez uma simples mensagem no WhatsApp ou um status que ela posta já dá conta de magoar muita gente, porque são essas pessoas que têm aquela maldade, aquela perversidade no coração. Mas Salomão está dizendo que através da palavra do Senhor, que quando o justo abre a boca, da sua boca transborda sabedoria, transborda inspiração, alegria, dá prazer em escutar o que essa pessoa está falando. Existem pessoas que com simples palavras conseguem confortar meu coração e o seu, mas existem palavras que as pessoas nos soltam pela cara fora, que nos magoa, que nos entristece, acaba de vez, literalmente, com o nosso dia. Que o Senhor venha repreender todo o mal da nossa vida e colocar na nossa vida a paz que excede do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 7 e versículo 8 vai falar sobre a casa do justo. Vai contar para nós que a casa do justo ela é firme. Vamos ler o versículo. Diz assim, ó: os ímpios serão transformados e não subsistirão, mas a casa do justo permanecerá de pé. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração entrará em desespero. É comum a gente ver pessoas más, pessoas perversas mesmo assim de coração, serem pessoas fortes e poderosas. Mas o que Salomão está dizendo aqui na palavra do Senhor, através deste versículo que está registrado no 7 e no 8, do capítulo de número 12 do livro de Provérbios, que é o seguinte: a pessoa pode até ser má, pode ser perversa, pode ter aí sua astúcia, suas inteligências, para se manter no poder, para ser poderosas, mas quando vem o vento e a tempestade, a Bíblia diz que a sua casa se transforma em uma grande ruína, que acaba tudo, vai destruir tudo, as tempestades que nós enfrentamos nos dia a dia. Mas a Bíblia diz
que o justo, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, na maioria das vezes, o justo, ele vive entre nós. E como eles são pessoas justas e que não andam conversando um monte de asneira, na maioria das vezes eles não são nem percebidos no nosso meio. Porém, diz a palavra do Senhor que quando vem a tempestade, quando vem o vento, a casa dos ímpios se destrói, vira ruína, mesmo tendo eles poder e autoridade na terra. A Bíblia diz que a casa do justo permanece de pé. Você sabe por quê? Porque a casa do justo, ela é edificada sobre a rocha. E sobre a rocha, ela tem firmeza. Vem o vento, vem o furacão, vem as ondas, vem a tempestade, e ela permanece de pé porque os seus alicerces, eles são sólidos. Mas os ímpios, com todo o seu poder e sua glória, de aparência que tem, quando vem a tempestade, a sua casa, mesmo que pareça ser uma mansão, o seu lar é destruído porque foi edificado sobre areia. Ali as areias da praia, vem aquela onda forte, leva embora mesmo, e tudo aquilo que ele planejou, que ele argumentou e arquitetou, é jogado por água abaixo, porque somente aquele que está firmado no Senhor é que não cai. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 9. Vai falar pra gente que não adianta falar muito e fazer pouco. Vamos conferir aqui o versículo, ver o que diz a palavra do Senhor. O versículo de número 9 diz assim: melhor é que se estima em pouco e tem alguns servos, do que os que se vangloriam e te falta até mesmo o pão. O mundo está repleto de pessoas que falam muito e fazem pouco. Quem é que não conhece uma pessoa assim? Que fala demais, não faz nada. Tem muitos argumentos e pouca ação. Existem pessoas que o que elas fazem de bom e bem feito mesmo é falar sobre si mesmo. Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, e coloca a sua imagem lá em cima. Existem pessoas que têm aquele ego lá nas alturas e ela tem aquela facilidade de aumentar e de elevar a sua imagem, a sua autoestima, e dizer para as pessoas que ela faz muito ou que ele é demais, mas que as outras pessoas não. As pessoas até tentam, as pessoas até fazem, mas eu sou melhor. Eu sou assim, eu sou assado e tal. E a pessoa, dia após dia, quer se convencer de que ele ou ela é melhor do que o outro. E na maioria das vezes, as pessoas que fazem isso para ganhar esse título, esse escalão aí, para subir um degrau a mais, ele acaba pisando em algumas pessoas, e é assim que ele sobe e é assim que ele vai para cima. Mas eu quero dizer para você hoje, diante do poder do Espírito Santo de Deus, que essa escada pelo qual ele está subindo não é um material firme nem sólido. Ele pode até ir subindo e trilhando esses degraus, mas uma hora, meu querido, ele vai cair lá de cima, porque não é sólido, ele não está firmado na rocha. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, queridos, é melhor a gente falar pouco e agir mais do que falar um montão de besteira, aquele besterol, e não sair nada. Porque as pessoas também vão comentar isso, mesmo que não jogue assim na cara, mas vão falar: se viu outro dia, fulana falou assim, 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 falou e não fez nada. As pessoas sempre vão comentar. Versículo de número 10, do capítulo de número 12 do livro de Provérbios, diz assim: vai falar sobre a generosidade do justo. Vamos ver o que diz a palavra. O justo tem consideração pela vida de seus animais, mas a afeição dos ímpios são cruéis. A Bíblia diz que o justo, ele consegue lidar de uma maneira gentil e graciosa com todos. Não é só com Deus que ele é bondoso, que ele vai ter ali elogios para Deus, que quando ele começa a orar, ele vai falar assim: maravilhoso Deus, soberano Pai, eterno, grandioso. Não é verdade? A pessoa, quando ela é justa, ele consegue ser agradável aos olhos de Deus e consegue ser agradável com as demais pessoas. Bom dia, fulano, tem um dia alegre, feliz, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aí ele vai caminhar ali pelo quintal e vai ver o Totó lá fora. Totó, que Deus abençoe seu dia, eu tô indo trabalhar, e ele é alegre, feliz e divertido com todo mundo, com Deus, com as pessoas e até com a vida de seus animais, de Salomão, aqui na palavra do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Versículo 11 e versículo de número 12 vai falar acerca do trabalho. Olha o que Salomão escreve aqui para nós. O que lavra a terra se fartará de pão,
Mas o que segue os ociosos é falto em juízo. Os ímpios desejam a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. O que Salomão está fazendo aqui para mim e para você, ele está nos dando aqui um lembrete importante da maneira correta que eu e você nós devemos usar a terra. Ele está falando aí de plantar, está falando da agricultura, de como é que a gente vai agir, proceder aí nesse contexto. E ele vai dizer que quem trabalha na terra segue unicamente, exclusivamente as ordens de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Enquanto o justo trabalha, diz Salomão que os ímpios, os injustos, os insensatos, que eles fazem atrapalhar o trabalho de quem está trabalhando. Não é verdade? Existem pessoas que ele não consegue fazer nada. E quando você está fazendo, ele te atrapalha. Existem pessoas que não te ajudam em nada, mas quando você está fazendo alguma coisa, ele tira o seu foco, ele tira a sua atenção, ele te irrita, ele te atrapalha. E que Deus nesse dia especial e grandioso, ele venha alegrar a minha vida e a sua e nos encher com a sabedoria vinda do alto. A mesma sabedoria pela qual Salomão vem falando desde o primeiro capítulo do livro de Provérbios, e que o Senhor possa encher a nossa vida e a nossa casa da paz, da alegria, que excede do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 13 e versículo 14 vai falar sobre a língua, um membrinho bem pequenininho, mas que causa um dano incrível. Diz assim a palavra de Deus: o ímpio se lança na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará com o fruto de sua boca, das obras de suas mãos. O homem receberá a recompensa, diz a palavra do Senhor. Quem peca com a língua, a Bíblia vai dizer aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que ele vai cavar, na verdade, um grande abismo para os seus próprios pés. A Bíblia vai dizer, está dizendo aqui nestes versículos que nós acabamos de ler, que o pecado da fofoca, da falação, do disse-me-disse, é um pecado que ele causa destruição, dor, ardência, queimura na alma e na vida, não só de quem pecou, de quem está falando ali aquelas coisas horrendas da vida dos outros, mas das pessoas pelas quais estão no entorno dela, inclusive das pessoas que foram alvos da falação e da fofoca. A Bíblia vai dizer que Deus abomina essas coisas, essas práticas, mas existe muito no mundo de hoje, até mesmo perto da gente, pessoas que conversam e que falam algumas coisas e que nos chamam a conversar e começa a proferir palavras maldosas do nosso irmão, do nosso próximo. E muitos de nós até mesmo às vezes escutamos isso. E a pessoa, quando ela fica sabendo dessas coisas, ela se entristece no seu coração e na sua alma. Existem pessoas que têm uma língua que é assassina, língua que mata, língua ferina, que quando ela começa a falar mal da vida do outro, às vezes o outro está quietinho lá na casa dele, e a pessoa começa a falar, soltar maldade em forma de palavras e começa a denegrir a imagem das pessoas, falar mal da pessoa. E quando aquela pessoa que está sendo alvo disso aí, escuta isso, a pessoa fica com tanta tristeza no seu coração, muitas das vezes suscita a ira, levanta o ódio por conta de palavras, por conta de fofoca. Salomão vai dizer que aquele que peca com a sua língua está cavando, aleluia, um precipício, um verdadeiro abismo para que caia ali dentro os seus próprios pés. Amém? É a Bíblia que diz aqui, ó: o ímpio se lança na transgressão da sua boca, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto de sua boca e das obras de sua mão. O homem receberá a recompensa. A Bíblia diz assim, ó, na sua palavra: não se deixe enganar, porque tudo quanto o homem planta, oh, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 15 e versículo de número 16 vai dizer assim, ó, vai falar sobre o auto-engano e a autoestima, sobre o nosso autocontrole. É mais ou menos disso que ele vai tratar no versículo 15 e no versículo 16. Escute a palavra, diz assim: o caminho dos insensatos é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos, este é sábio.
A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a sua afronta. Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui Salomão está dizendo que a pessoa insensata não consegue discernir as coisas. Ela não tem entendimento suficiente para conseguir separar o bom do mal, o certo do errado e essas coisas. É como se essas pessoas tivessem vendas em seus olhos, tampões em seus ouvidos, e que vai confiando aí nas obras de suas mãos, como diz Salomão, e acaba tudo dando errado, não ouvem nada, não dá valor a nada. Ninguém está certo, só ele, todo mundo está errado, mas ele é o sertão da história e da questão, porque esse tipo de pessoa, Salomão vai dizer que não tem o discernimento para entender essas coisas. Versículo 17 até o versículo 19 vai dizer assim, ó, a diferença entre uma fala, uma conversa honesta e uma fala falsa, uma conversa falsa. E existem os dois tipos por onde a gente vive, por onde a gente anda. Diz assim a palavra de Deus: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz enganos. Há alguns que falam como espada penetrante, mas há os que falam como língua de sábio e que traz saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só um momento. Quem vive falando a verdade, diz Salomão, que tudo que ele faz ou fala dá indícios da verdade. Mas quem vive falando enganosamente tem o dom da destruição. Ele destrói tudo e todos no seu entorno, à sua volta. A mentira tem um dom nato da destruição. E a Bíblia vai dizer que Deus abomina a mentira. Aleluia. Versículo de número 20 diz assim a palavra de Deus: os planos do coração. O versículo fala assim, ó, no coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm a alegria. Salomão ele era interessante, inteligente demais, com a escolha das palavras dele para formular aí as suas frases. O que Salomão está nos dizendo aqui nesse versículo de número 20, do capítulo de número 12 de Provérbios, é que aquele que tem paz na sua vida, ele busca a paz, mas não só para ele, para todos que estão em torno dele. Porque segundo Salomão, aqueles que querem a paz para si só, eles não alcançam. Alcança a paz aqueles que buscam a paz para si, para os seus, para os que estão à sua volta. É aqueles que querem paz para ele e paz para todo mundo. Existem pessoas que querem ficar bem na fita, querem se dar bem, mas querem se dar bem sozinhos, querem que o mundo inteiro se dane, mas que ele estando bem tá legal. Salomão está dizendo aqui para nós que quem pratica esse tipo de coisa, quem tem esse tipo de desejo, não os alcança, porque é um desejo egoísta e Deus não vai compactuar com isso. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 21 diz assim a palavra de Deus. Vai falar sobre a recompensa do justo. O versículo diz assim: nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficarão cheios de mal. O que Salomão está nos dizendo aqui é que a justiça, ela é escudo protetor contra o mal, daquelas pessoas que amam e buscam justiça, daquelas pessoas que trilham pelo caminho de Deus, pelo caminho da retidão, pelo caminho da justiça. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Os que andam pelo caminho da justiça, eles não precisam de ficar dando explicação para as pessoas. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos seguir para o próximo versículo, versículo de número 22, do capítulo de número 12, do livro de Provérbios, vai falar que Deus abomina a mentira, e nós já falamos isso aqui algumas vezes. O versículo diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis, mas os que agem com fidelidade são a alegria do Senhor. Que coisa linda que Salomão escreve. O mundo que nós vivemos hoje, ele é repleto, completamente repleto de mentiras. Quem nunca ouviu uma mentira? Ou melhor, quem nunca falou uma mentira, nem que ele diz assim, uma mentirinha branca, uma mentirinha branda, se é que isso existe.
A Bíblia diz que Deus abomina a mentira, seja ela que natureza for. Mentira é mentira e pronto, acabou. Muitas das vezes a gente escuta falar, não, eu falei uma mentirinha ali, mas porque se eu falasse a verdade, acontecia assim, assim, sim com fulano. É mentira de Satanás. A mentira sempre é o pior caminho. A verdade é que é o melhor caminho. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vier por mim, aleluia, diz o Senhor. Aleluia. O caminho da verdade é que é o caminho a seguir, porque o caminho da verdade é o caminho de Cristo. E se nós entrarmos por este caminho, nós encontramos e veremos a Deus. E estaremos diante do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai dizer na sua palavra que ninguém chega a Deus sem Ele, sem passar por este caminho. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Salomão está dizendo nesse versículo que a maioria das famílias, dos lares, são destruídos por conta da mentira. Mas hoje no mundo que nós vivemos, nós encontramos a mentira em todos os lugares. Nós encontramos as mentiras na nossa família, no meio dos nossos amigos, no quadro social que nós vivemos, na igreja, por que não? Lá é cheio de pessoas, humanos, falhos, cheios de defeitos. No trabalho, nos tribunais, na vizinhança, em toda parte a gente encontra mentira. Em todo lugar existe um mentiroso. Mas Salomão faz questão de frisar que Deus abomina a mentira. E eu e você, sabendo disso, a gente tem que fazer o possível e tentar o impossível para nos livrar de toda a prática do mal e tirar a mentira dos nossos lábios. Todas as vezes que você tiver precisão de mentir, ore ao Senhor, cante um louvor e largue essa falação para lá. E assim a minha vida e a sua vai mudar e Deus vai nos dar a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Versículo de número 23 diz assim, ó: quem é o verdadeiro sábio? O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. O sábio é aquele que nada sabe. Inclusive, tem um filósofo muito famoso por nome de Sócrates, eu tenho certeza que você já ouviu falar, que ele vai citar uma famosa frase que diz assim, ó: eu sei que nada sei, e o fato de saber isso já me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A pessoa que é sábia, ele está sempre aberto a aprender mais. A pessoa tola acha que já sabe demais. A pessoa que é sábia, essa sabedoria que Salomão está nos dizendo aqui, ela vai sempre querer mais conhecimentos. A pessoa tola, a pessoa insensata, ele já acha que todo conhecimento que ele tem é válido, que ele sabe mais do que todas as pessoas, e achar isso é como diz Sócrates, que não está nem na Bíblia. Eu só sei que nada sei. E o fato de eu saber isso já me coloca em vantagem em relação a todos aqueles que acham que sabem alguma coisa. Todos nós sempre vamos ter alguma coisa para aprender, principalmente biblicamente falando. Sempre temos alguma coisa para aprender. E vamos continuar aprendendo, aprender com Jesus, que é legal, que é muito bom e que é edificante. Que o Senhor entre na sua vida e na sua casa no dia de hoje e que Ele possa trabalhar na nossa mente, na nossa inteligência, para que nós possamos aprender e apreender de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo de número 24 vai falar sobre o sucesso ou fruto do bom trabalho. O versículo diz assim, ó: a mão dos inteligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Agora presta atenção aqui, ó. Sabemos que o nosso sucesso, na maioria das vezes, vem do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho. Eu consegui esse carro porque trabalhei, porque Deus me honrou com o meu trabalho e eu consegui comprar e pagar minha casa com fruto do meu trabalho. E é legal quando a gente fala essas coisas, nos levanta o ego, a autoestima, porque aí Deus nos mostra que somos capazes, que através do bom trabalho a gente consegue muitas coisas que talvez nunca passou pela nossa cabeça em conhecer. O sucesso, ela não é uma questão de sorte, como muita gente anda dizendo, não é uma questão de sorte, é uma questão de inteligência, de sabedoria que vem do alto. E o que a gente escolhe? Trabalhar para conseguir os nossos objetivos lá na frente.
Mas existem pessoas que não, tipo pessoas que são os escorados, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e que consegue alguma coisa assim porque toma de alguém, porque rouba de alguém, ou porque os pais deram para eles. Não é a pessoa que consegue as coisas por si mesmo. Quando eu e você, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos por nós mesmos, é tão gratificante. Deus nos alegra e nos exalta de uma maneira grandiosa. Eu profetizo essa bênção na sua vida, que através do fruto do seu trabalho, da sua boa ação, de você mesmo, Deus vai realizar os teus sonhos. Seja o nome santo do Senhor, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia. Nós vamos concluir aqui, versículo de número 25, vai falar sobre a ansiedade. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas é uma boa palavra, alegra a vida das pessoas. Oh, glória a Deus. A ansiedade é a doença do século. Todo mundo hoje em dia tem ansiedade. Todo lado a gente vai falar de ansiedade, vai falar de ansiedade para baixo e para cima, e é desse jeito que está funcionando hoje. Mas o sangue de Jesus, que tem poder, nos livra e nos guarda dessa enfermidade maligna que tem assolado vidas pelo mundo inteiro. Que Deus nos livre dela. E a ansiedade é uma questão até bíblica, Salomão já falava dela. Vamos para o versículo de número 27, que fala sobre a preguiça. O preguiçoso deixa até de assar a sua caça, porque ele é preguiçoso. Mas a pessoa que é inteligente e bem-sucedido na vida recebe o bem do Senhor. O preguiçoso, ele pode até conseguir dar algum passo importante, mas ele nunca concretiza os seus objetivos. Por quê? Porque ele é preguiçoso. Através do nosso trabalho, nós conseguimos alcançar as nossas bênçãos da parte do Senhor, mas o preguiçoso, ele não realiza, porque ele começa e desiste. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 28, aqui rapidinho para a gente concluir aqui, vai falar sobre o caminho da justiça. Na vereda da justiça está a vida, o caminho da sua carreira não há morte. Nesse caminho, no caminho da justiça, Salomão diz que não há morte, há vida neste caminho, porque você escolheu o caminho certo, o caminho de Deus, e o caminho do Senhor é o caminho que conduz à vida. Muitas pessoas até podem parecer e achar assim que o caminho que estão trilhando é correto, mas muitas das vezes o caminho que escolhe, ele encontra a morte. Mas quando eu e você trilhamos pelo caminho da justiça, a Bíblia diz, Salomão fala aí no capítulo de número 12 do livro de Provérbios, que nós encontramos nele vida. Que o Senhor nesse dia grandioso possa colocar vida dentro da sua vida, dentro da sua casa e dentro do seu lar. Coloque aqui os seus nomes aqui para a oração. Vamos estar orando, entregando a sua vida, da sua família, a sua causa nas mãos do Senhor. Ele é fiel, poderoso para nos conceder infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Jesus. Senhor, meu tempo já acabou aqui nessa live, mas eu peço ao Senhor que não precisa de tempo algum para realizar um milagre. Entra na vida dessa mulher que ora comigo agora, dentro da casa dela, no lar dela, e opera um grandioso milagre. Traga a tua paz, a unção do teu espírito, o teu poder e a tua grandiosidade. Passe agora, Senhor, pelos comentários. Esses nomes que foi apresentado ao Senhor, abençoa cada vida em especial. Traga paz, traga alegria, refrigério, unção de cura para essas pessoas que oram comigo agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada pessoa que ora comigo agora. Agora, nesse horário onde estamos fazendo a live, os que vão ouvir mais tarde, abençoa cada um, em nome de Jesus. Nós confiamos no teu poder e na unção do teu Santo Espírito. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pela sua companhia aqui comigo, aqui no Almoçando na Presença do Senhor. Estaremos de volta amanhã a partir de 11h30. Claro, eu estou esperando por você. Amém? Tenha um dia alegre, feliz, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor. Tchau, povo de Deus. Volta amanhã e estou esperando você. Tchau, tchau.